Nesse vídeo, vou te explicar o que é a regra dos 72, vou te passar alguns exemplos de como aplicá-la e, no final, trarei algumas limitações e alguns pontos importantes que devem ser considerados quando aplicada essa regra. Quando começamos a estudar investimentos e a de fato investir, desde o início sonhamos com aquele momento em que os nossos esforços começarão a dar frutos e então, finalmente, dobrar de tamanho. A regra dos 72 está relacionada ao desenvolvimento dos conceitos de juros compostos, que remontam à antiguidade e à Idade Média. Embora Einstein não tenha criado a regra dos 72, ele muitas vezes é associado à importância dos juros compostos e chamou esse crescimento de a força mais poderosa do universo. Sua fama e destaque na ciência ajudaram a popularizar o conceito e a importância dos juros compostos para o crescimento financeiro, o que indiretamente impulsionou a regra dos 72. Essa metodologia utiliza um cálculo simples, que te dará uma ideia sobre o tempo que determinado capital investido levará para dobrar. Esse cálculo considera uma taxa de juros anualizada, levando em consideração os juros compostos. Mas por que o número 72? Esse número é utilizado porque na matemática financeira ele oferece um bom equilíbrio entre a simplicidade e a precisão para taxas de retorno comuns. Esse número é múltiplo de vários fatores, o que facilita o cálculo rápido com várias taxas de retorno. Essa regra não se aplica quando falamos de juros simples, somente para os juros compostos, e eu vou te explicar por quê. Digamos que você pegou R$20 mil de empréstimo com taxa de juros compostos de 5% ao mês. Se não houver nenhum pagamento, a dívida crescerá a cada mês devido à adição dos juros sobre o saldo acumulado. No primeiro mês, esses R$20 mil serão acrescidos de 5%, que representam R$1.000, resultando em um valor final de R$21 mil. Então, no próximo mês, faremos isso novamente, adicionando 5% aos R$20 mil, certo? Errado. Agora, o valor base passa a ser R$21 mil e adicionando 5%, teremos um valor final de R$22.050. E é assim que esses juros agem para suas dívidas. Os juros compostos são a oitava maravilha do mundo. Aquele que entende, ganha. Aquele que não entende, paga. Agora, um exemplo daquele que entende e ganha com os juros compostos. Geralmente, uma carteira de investimentos pode render entre 8% a 12% ao ano. Digamos que você agora tem R$20 mil aplicados em uma taxa de retorno de 11,25%. Você deixará esse valor rendendo e reinvestindo durante 5 anos. No primeiro ano, esses R$20 mil se transformarão em R$22.250. No segundo ano, chegaríamos a um valor de R$24.753. E seguindo essa lógica, ao fim dos 5 anos de investimento, você teria um montante de R$34.078. Mas não esqueça de descontar taxas de impostos que podem ser aplicadas, dependendo do tipo de investimento que você fez. Se está gostando do vídeo, já deixa o like para ajudar o canal. Então, como vimos, nesse caso, os juros compostos farão o valor do investimento crescer exponencialmente, pois a cada ano os juros são aplicados sobre o valor acumulado, incluindo os juros anteriores. Mas então, agora que entendemos esse princípio, em quanto tempo esse valor investido demoraria para dobrar de tamanho? A ideia por trás da regra dos 72 é dividir o número 72 pela taxa de retorno anual do investimento, para obter o número aproximado de anos necessários para que o valor inicial se duplique. Por exemplo, se eu tenho R$10 mil para investir em uma taxa anual de 10% e quero saber quanto tempo demorarei para dobrar esse valor, o cálculo é 72 dividido por 10, resultando em 7,2, ou seja, demoraria um pouco mais de 7 anos para que meus R$10 mil se transformem em R$20 mil, somente reinvestindo os lucros e sem fazer mais nenhum aporte. Agora, quando conseguimos uma taxa de retorno maior, como 12% ao ano, calculamos 72 dividido por 12, o que resulta em 6 anos para que esse valor dobre. Ou seja, quanto maior a taxa de retorno, o valor demora menos tempo para dobrar. Essa regra é muito útil porque permite que investidores avaliem rapidamente o potencial de crescimento de um investimento, sem precisar de uma calculadora complexa. Para demonstrarmos essa importância de planejamento, vejamos o exemplo de Laura e Carlos. A Laura começou a investir quando tinha 20 anos de idade. Ela investiu todos os meses R$400 a uma taxa de retorno anual de 10%.
Ela fez isso durante 15 anos, até completar 35 anos de idade, e depois deixou esse valor trabalhando sozinha. Já o Carlos só conseguiu começar a investir quando tinha 30 anos, investindo a mesma quantia que Laura, com a mesma taxa de juros. Ele investiu até completar 60 anos, ou seja, 30 anos de investimentos. E agora, supondo que ambos chegaram aos 60 anos, quem você acha que acumulou um montante maior? Laura acumulou aproximadamente R$ 1.725.809. Ela investiu apenas durante 15 anos, mas deixou o montante crescer com juros compostos até os 60 anos. Carlos acumulou cerca de 825.137. Ele investiu durante 30 anos, mas começou mais tarde, e por isso seu montante final é significativamente menor do que o de Laura. Os juros compostos favorecem aqueles que investem por mais tempo, fazendo o capital crescer de maneira mais rápida com o passar dos anos. Por isso, é importante estarmos cientes desses cálculos, como a regra dos 72, para nos planejarmos a longo prazo e evitar frustrações por pensar que os investimentos podem fazer magia a curto prazo. O início sempre será o mais difícil, mas à medida que os valores aumentam exponencialmente a longo prazo, aí sim a magia começa a acontecer. Essa regra também pode ser utilizada quando você quer saber em quanto tempo uma dívida irá dobrar de tamanho. Imagine que você tem uma dívida de R$15 mil, com uma taxa de juros anual de 20%. Dividindo 72 pelo 20, demoraria apenas 3,6 anos para que esse valor se transforme em R$30 mil. Assustador, né? Repare que as taxas de retorno de um investimento sempre serão menores do que os juros de uma dívida. Por isso, é sempre muito importante, antes de fazer qualquer tipo de empréstimo, estar atento e informado sobre todas as taxas que estão incluídas. Apesar da simplicidade da regra dos 72, precisamos listar algumas limitações na hora de aplicar. E a primeira é: a exatidão pode ser variável com taxas altas ou baixas demais. A regra dos 72 é mais precisa para taxas de juros entre 6% e 10% ao ano. Em taxas muito baixas ou muito altas, ela se torna menos precisa e apresenta desvios maiores. Limitações com juros compostos não anuais. A regra presume que os juros são compostos anualmente. Se os juros forem compostos mensal, diário ou trimestralmente, a precisão diminui. Nessas situações, fórmulas matemáticas específicas para juros compostos seriam mais adequadas. Aproximação para cenários voláteis. Essa regra assume uma taxa de crescimento fixa e constante, o que dificilmente ocorre em investimentos no mercado financeiro, onde as taxas de retorno flutuam. Em cenários voláteis onde as taxas de juros variam, a regra perde a acurácia. Aplicação limitada a dobras específicas. A regra dos 72 só calcula o tempo para dobrar um valor. Para triplicar ou quadruplicar o valor, outras fórmulas ou regras seriam mais apropriadas, como a regra dos 114 para triplicar e a regra dos 144 para quadruplicar. Taxa real versus taxa nominal. A regra não considera os efeitos da inflação. Para calcular o tempo necessário para dobrar o investimento em termos reais, ou seja, considerando o poder de compra, é preciso descontar a inflação da taxa de retorno. Ignorar a inflação pode levar a uma falsa expectativa de crescimento, em termos reais. Ou seja, a regra dos 72 é sim muito útil para cálculos rápidos e estimativas iniciais, mas é preciso ter cautela ao usá-lo, com base para decisões financeiras detalhadas, principalmente em condições fora de um cenário ideal, de taxas fixas e juros compostos anuais. E aí, o que achou dessa regra? Deixe aqui nos comentários e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo.